Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer agendamento de determinadas funções utilizando a linguagem Python. Caio, o que são esses agendamentos e por que eles são importantes? Imagina o seguinte caso, você trabalha numa empresa que toda segunda-feira às 11 horas da manhã eles precisam enviar um relatório de vendas para uma determinada pessoa por e-mail. Então todo dia às 11 horas da manhã você precisa ir lá clicar para enviar e-mail. Isso não faria o menor sentido. Então esse é um exemplo claro de agendamento, ou seja, a gente faz um agendamento de uma determinada função, uma função de enviar e-mails, para que ela aconteça todo dia às 11 horas da manhã, ou toda segunda-feira às 11 horas da manhã, que seria no caso, né? Ou um outro caso que você poderia ter, por exemplo, você tem uma função que você precisa que ela execute de hora em hora, ou que você precisa que ela execute de 30 em 30 segundos. Então é isso que são os agendamentos de tarefas, ou seja, a gente vai ter uma determinada função que executa uma determinada ação, seja ela qual for, e essa ação vai ser executada de tempos em tempos, pré-determinado pelo programador. Então vem aqui comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Vamos lá para o VS Code. Então aqui eu estou com o meu VS Code aberto, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar as bibliotecas necessárias. O Python tem uma biblioteca built-in, ou seja, uma biblioteca nativa da linguagem, que é o SCAD. Então, import SCAD, e essa vai ser a biblioteca que a gente vai precisar para trabalhar com o scheduler de aplicações, de funções. Uma outra biblioteca que a gente vai precisar, que o SCAD depende dela, é o time. Import time. Perfeito. Agora a gente precisa instanciar esse SCAD. Então a gente vai fazer scheduler, vai ser uma instância, vai ser igual a SCAD.scheduler. E aqui, esse scheduler ele vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o time func, ou seja, qual que vai ser a nossa função de tempo. E para isso que nós precisamos da biblioteca time, vai ser a nossa função de tempo que a gente vai utilizar. A gente poderia utilizar outras? Poderia, mas o time aqui é o padrão, é a biblioteca nativa do Python para isso. Então a gente fala time.time. Que é a função de tempo da biblioteca time. Depois nós precisamos da sleep func, ou seja, a função de sleep, de fazer algo esperar, que vai ser o time.sleep. Perfeito. Então nós já informamos para a biblioteca scheduler quais serão as funções de tempo e de sleep que ela vai utilizar para trabalhar com seus schedulers, certo? Então agora vamos colocar a mão na massa. Para a gente schedular uma aplicação, o que a gente precisa? A gente precisa do scheduler, que é a nossa instância, scheduler.enter. Então o enter ele vai executar uma função, uma determinada ação, de tantos em tantos segundos. Por exemplo, se eu quero que uma determinada ação aconteça de hora em hora, de segundo em segundo, de 30 em 30 segundos, de minuto em minuto, de ano em ano, a gente vai utilizar o enter. Então aqui o que nós vamos fazer? O enter ele recebe alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que o enter recebe é de quantos em quantos segundos, quanto em quanto tempo essa ação vai acontecer. Então no caso aqui eu quero que a ação aconteça de 4 em 4 segundos, de 2 em 2 segundos. Depois nós precisamos informar a prioridade. Imagina assim, aconteceu de duas funções que estavam esqueduladas para aquele mesmo horário, bateu, ou seja, elas estão esqueduladas para aquele mesmo horário. Qual irá executar primeiro? A que tem a prioridade maior. E nesse caso, prioridade maior significa menor. Então, quanto menor o número que a gente passa aqui, significa que ela tem uma prioridade maior. Ela está acima das outras, ela está à frente das outras. No caso, vamos passar 1. Se a gente passasse 0, ela estaria na frente dessa. Se a gente passasse 2 para uma outra scheduler, ele estaria atrás dessa. Então, quanto menor, mais à frente, maior a prioridade. É um pouco contraditório nesse sentido de falar que quanto menor, maior, mas é a verdade, faz um pouco de confusão mesmo, tranquilamente. Depois a gente precisa de uma função, ou seja, qual será a função que será executada de tempos em tempos. E eu vou passar aqui a função soma, por exemplo. Perfeito, aqui ele vai me dar erro porque essa função não existe. Então, para isso, a gente pode criar essa função. Então, def soma, ela não vai receber nenhum parâmetro, ela vai dar um print simplesmente em aqui, tempo, 2 pontos, e aqui eu vou passar time.setTime, ou seja, para a gente saber exatamente o horário que essa função foi executada. Depois disso, a gente precisa falar, execute todas as funções que estão programadas. Então, scheduler.run.
Se eu rodar dessa forma, olha só o que vai acontecer. Vou rodar aqui meu comando, no caso seria Python 3 app.py, pressionei Enter. Ele vai demorar 1, 2 segundos e executou minha função. Só que ele interrompeu o meu terminal. Presta atenção. Ó. Ele falou que a função foi executada aqui aos 10 de 2022. Então, vamos separar nesse 10 aqui que a gente está olhando de segundo em segundo. Só que nosso terminal simplesmente fechou, nunca mais será executada. E não é isso que a gente quer que aconteça. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar essa função aqui, esse scheduler, a gente vai colocar dentro da função, ou seja, vai ser de forma recursiva. A gente schedula uma vez, aí dentro da própria função que foi chamada, quando ela foi schedulada e executou, ela vai se auto-schedular novamente. E agora a gente chama ela uma única vez. Por exemplo, a gente chama ela soma aqui. Então a gente chamou, ela vai executar. O que ela faz também? Ela se auto-schedula. Então, daqui 2 segundos eu vou executar de novo. Daqui 2 segundos ela vai printar o tempo e vai se auto-schedular de novo. Então, agora, quando eu executar esse meu código, olha só, ele me printou aqui às 21h01, às 21h03, 21h05, de 2 em 2 segundos, exatamente como eu passei aqui, certo? Então, eu posso dar um Ctrl C. Outra coisa que eu poderia fazer, em vez de chamar a própria função soma, caso eu não queira executar ela ali, nesse exato momento que eu rodei o código, eu poderia fazer assim, def, schedule, vou chamar, schedule, eu não poderia chamar de schedule porque já é o que eu estou importando, né? E aqui eu vou falar scheduler. Então, vamos falar, ó, depois de 5 segundos que eu executar o meu código, chame a função soma. Então, ele vai demorar 5 segundos para chamar pela primeira vez, só que depois disso ele vai chamar de 2 em 2 segundos, que é o tempo que está aqui. E agora eu preciso chamar a função schedule. E executei. Agora, ela não vai executar assim que eu executar o meu código, e sim depois de 5 segundos. Então, eu chamei a função schedule, esse schedule vai chamar a função soma depois de 5 segundos. Chamou a função soma, o que ele vai fazer? Printa o que tem que printar e chama a função depois de 2 segundos. Aí, depois de 2 segundos, printa o que vai printar e chama de novo. Ou seja, fica um trabalho recursivo. Rodei o meu código, 1, 2, 3, 4, 5, contei muito rápido. Aí, aos 15 aqui, eu rodei meu código aos 10, depois de 17, 19, vamos lá, 21, 23, 25, 27 e assim por diante. Ou seja, nosso código, primeiro ele demora 5 segundos para executar a primeira vez, depois ele continua executando de 2 em 2 segundos, certo, pessoal? E a vantagem da gente fazer dessa forma, de ter uma função schedule, é que a gente pode também chamar mais de uma função. Imagina o seguinte caso. Só que antes disso, antes da gente entrar nesse assunto aqui, eu estou colocando a carroça na frente dos bois, a gente precisa entender porque aqui eu tenho uma função que soma, só que para somar ela precisa receber parâmetros ou algo do tipo. Então, por exemplo, vou receber aqui N1 e N2. Só que além de printar o tempo aqui, antes ela vai printar a soma. 2 pontos, N1 e mais N2. Imagina o caso que agora eu preciso passar alguns parâmetros para essa função soma. E é muito tranquilo. Depois da função aqui no scheduler, ele recebeu de quanto em quanto tempo, a prioridade, ele recebeu a função e agora ele precisa receber os argumentos, que no caso eu vou passar como uma tupla. Então aqui eu vou passar o valor 2 e o valor 2. E aqui também a mesma coisa. Vou passar o valor 2 e o valor 2, ou seja, vai mostrar 4 sempre. Simplesmente só para gente, para fins didáticos aqui. Rodei o meu código e agora vamos esperar 5 segundos para que o código rode. Vamos lá, aqui ele mostrou, soma 4, soma 4, soma 4 de novo e assim por diante. Ou seja, a gente consegue passar parâmetros para essas determinadas funções através do scheduler da linguagem Python, certo? A gente poderia schedular mais de uma função, por exemplo, para acontecer em tempos iguais ou em tempos diferentes. Vai depender da lógica ali do seu problema e do seu projeto. Então, aqui, nós poderíamos fazer o seguinte, def, sub, de subtrair, vai receber N1 e N2 da mesma forma, só que agora, em vez de ele printar a soma, ele vai printar a subtração. Então, sub vai ser o N1 menos N2. E agora ele precisa se auto-schedular também. Só que agora aqui dentro, eu vou chamar a função soma? Não, eu não vou schedular a função soma. Eu preciso que seja algo meio que recursivo. Então, eu auto-schedulo eu mesmo. Então, sub. Então, aqui, quando eu rodo a função soma, ela se projeta para rodar de novo. A função sub se projeta para rodar de novo. E aqui no schedule, eu vou pegar essa função aqui e vou programar quem? A sub. Então, uma tem que me printar 4 e a outra tem que me printar 0. Vou rodar meu código. Vamos só limpar o terminal aqui primeiro. Rodei. Então, nós temos lá
Esperar aqui 5 segundos. 1, 2, 3, aqui, printou. 4 e 0, 4 e 0, 4 e 0, 4 e 0. Ou seja, ele está rodando uma após a outra, uma após a outra. Poderia colocar de tempos diferentes, por exemplo. Eu quero que a função soma, rode de 3 em 3 segundos e a função sub rode de 1 em 1. Então, aqui eu vou colocar esse... Aqui eu vou colocar para quê? Para que rode de 1 em 1 segundo, para a gente não ter que ficar esperando tanto tempo ali no começo. Clear, roda o meu código e perfeito. Agora, rodou um, então sub, soma. Sub, soma. Sub, soma. Sub e soma de novo. Ou seja, ele roda 3 sub para rodar um soma. Porque um roda de 1 em 1 segundo, ou seja, o sub roda de 1 em 1 segundo e o soma roda de 3 em 3 segundos. Ou seja, aqui dá tempo de rodar 3, enquanto roda 1 daqui. Certo, pessoal? Essa é a forma da gente esquedular, aplicar funções para que ela rodem de tempos em tempos. Mas agora nós temos um outro problema. Imagina assim, eu quero, por exemplo, vamos apagar aqui, vamos vir aqui, deixa eu só apagar aqui rapidinho. Aí, beleza. Vou deixar dessa forma aqui e depois a gente volta com as nossas funções novamente. Agora o problema é o seguinte, eu não quero rodar uma função de 30 em 30 segundos, de 40 em 40 segundos. O que eu quero fazer? Eu quero definir uma data exata para que essa função aconteça. Ou seja, eu quero que aconteça segunda-feira, no tal horário, no tal dia, tal milissegundo, tal microsegundo, ou aconteça tanto em tanto tempo, de 24 em 24. Eu quero que aconteça, por exemplo, toda segunda-feira às 11 horas. Ou seja, ou por exemplo, todo dia. Então, eu queria assim, todo dia às 11 horas. Já seria um outro caso. Então, como que eu faria para fazer esse scheduler? Além da biblioteca time e da sched, nesse caso, a gente vai precisar da datetime para a gente criar uma data. Então, from datetime, import datetime e time delta a gente vai precisar também. Então, time delta. Certo? Agora, vamos voltar com aquelas funções soma. Então, def soma, ela recebe n1 e n2. Eu vou precisar também dar um print aqui em f de soma. Vou colocar aqui o n1 mais n2, n1 mais n2. E vou colocar o tempo na qual ela foi executada também. Então, time.setime. Perfeito. E agora eu vou schedular ela. Então, scheduler, lembra que eu te falei que a função sempre se auto-schedula? Só que agora eu não vou utilizar o enter, eu vou utilizar o enter abs, certo? Só que antes da gente schedular a própria função, para que a gente não precise chamar ela, eu preciso ter uma função schedule. Então, def schedule, poderia chamar qualquer outra coisa. E agora eu coloco scheduler, ponto, enter abs. E agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa definir uma data exata na qual essa função vai executar. Então, aqui no caso, a gente chama datetime, que é a nossa função para criar uma determinada data. E eu vou criar aqui no ano. Qual que vai ser o ano que eu quero que execute? Year. 2022, a primeira vez, né, nesse caso. Aí depois nós temos o mês, então month, eu quero que execute no mês 2. Depois nós temos o day, que hoje nós estamos no dia 11 de fevereiro, então day 11. Depois nós temos a hora. Eu quero que execute às 21 horas. Depois nós temos os minutos. Minute. Poderia colocar segundos, milissegundos, microsegundos? Poderia, mas eu vou parar aqui nos minutos. Eu vou colocar aqui às 21h30, então, que agora são 21h20 que eu estou rodando. E eu quero que execute às 21h30, certo? Perfeito. Feito isso, nós já temos schedulado uma vez. Ele vai acontecer uma vez, às 21h30. Se eu vim aqui, agora eu vou chamar o schedule e executar ela. Agora são 21h29, eu vou rodar o meu código. Aqui eu vou tirar esse código aqui, né? Comentar que a gente não executou ele ainda. Vamos vir aqui, rodamos o nosso código. Python 3, ele me deu um erro aqui. Eu só coloquei o datetime aqui, não passei mais nada. Então agora eu preciso passar a prioridade, que no caso vai ser 1. Eu preciso passar a função que vai executar também, soma, e eu preciso passar os parâmetros que vai para essa função. Vou passar 2 e 3 agora. Para ele me exibir 5. Então beleza, agora são 21h29 ainda. Vou rodar meu código e ele me deu um erro maior. Ele me falou aqui, time maior do que now. Ah, tá, já passou aqui do horário. Então, vamos colocar aqui 31. Rodei meu... Opa!
que eu fiz aqui de errado? 11 hora, minuto e 31. 2022, no mês 2, dia 11, hora, às 21, minuto 31. Tá ok. Tá. Aqui, qual que é o problema? O que acontece? Eu não posso fazer o seguinte, eu não posso simplesmente passar uma data. O scheduler, ele utiliza do timestamps, que é basicamente um número float, que vai representar uma data exata. Então imagina, é como se fosse uma data certa, que eles contam todo o tempo em segundos, em milésimos, não sei exatamente, imagina lá, desde a data de 1600 alguma coisa, não sei exatamente qual data, então quanto tempo se passou desde essa data. A partir desse número, ele sabe exatamente o ano, dia, horário, mês e assim por diante. Então, o que essa função faz? Eu vou só comentar aqui rapidinho para mostrar para vocês o que acontece. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou fazer assim, ó, pegar esse datetime, Ctrl C, vamos comentar tudo aqui na verdade, né? Aí, beleza? Vamos pegar esse datetime para vocês verem o que esse timestamp faz. Vou dar um Ctrl V aqui, vou colocar um ponto timestamp, vou dar um print aqui. Então, print esse valor. Agora, o que eu vou fazer? Executar o meu código. Então, a gente vai ver um número, que é esse número aqui, ó, esse número gigantesco. Esse número representa essa data que eu criei. Se a gente não coloca o timestamps, ele não ia me retornar esse número. Então, o timestamps faz essa conversão. Se eu rodar o meu código, ele me mostra a minha data de fato e não esse determinado número. E já que a função scheduler precisa desse número, a gente precisa converter isso daqui para um timestamps. Então, aqui, ponto timestamp. Abre e fecha parâmetros para a gente chamar esse determinado método. Certo? Vamos executar agora. Agora ele já, aqui a gente já passou do horário, são 32. Vou colocar aqui para as 33, vou rodar o meu código e vamos esperar. Aqui são 21h32 ainda, então ele não vai executar, ele está esperando. Tananã, 1, 2, 3. Rapidinho aqui ele já termina a sua conclusão, vamos esperar um minuto. Se demorar muito, eu acabo cortando esse pedaço do vídeo e passo a partir do momento que ele já exibir aqui. Ou acelero o vídeo também para vocês não terem que ficar esperando tanto tempo. Vamos lá, só mais um pouquinho. Um minutinho passa rápido. Quando a gente está esperando, parece que um minuto demora mais do que deveria. Qualquer coisa, só dá uma setinha para frente aí que passa o vídeo para frente também, né? Tananã, 1, 2, 3. Vamos lá. Aí, beleza, ele executou, ou seja, ele executou aqui às 21h33, exatamente como eu passei, ó, às 21h33 do dia 11 do mês 2 do ano 2022. Só que isso daqui não rodou de novo. Por que isso daqui não rodou de novo? Simplesmente porque eu não pedi para que ele rodasse novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, nesse scheduler, o que eu vou fazer? Eu vou dar um scheduler, .enterAbs. Aí eu vou pegar agora, ou seja, se eu falei, ó, primeira vez eu quero que roda nesse determinado dia, nesse determinado horário. Então, como que eu sei o determinado horário que essa função rodou? Datetime.now. Então, eu pego o horário exato na qual a função executou. Datetime.now. Peguei esse usuário, essa determinada data. Só que eu não quero executar ela de novo nesse exato momento. Vamos supor no seguinte caso, eu quero executar ela daqui 30 segundos para a gente poder ver. Mas imagina que eu quero executar todos os dias. Então, o que eu faço? Eu coloco hour, time delta, vamos fazer com 30 segundos primeiro, time delta. Ou seja, eu vou criar um período de tempo. Se eu quero executar ela daqui 30 segundos novamente, então a partir do dia 21, aqui do dia 11 do mês 2 de 2022, às 21 horas e 33 minutos, eu quero rodar essa função depois de 30 em 30 segundos. Então, seconds, 30. Ou seja, ela pega a data na qual ela acabou de ser executada e soma 30 segundos. E é quando ela vai ser executada novamente. Então, isso daqui eu preciso converter para timestamp, como eu já falei para vocês. Então, volto aqui. Coloca isso daqui, essa soma entre parênteses para que ela execute primeiro. Timestamp. Ótimo, vírgula, coloco a prioridade, coloco a função e passo os valores. Seria 2 e 2. Então aqui eu vou trocar para 5 segundos para a gente não ter que ficar esperando tanto tempo. Certo? Vamos vir aqui e rodar esse nosso código. Então aqui, ele já rodou uma vez, porque o tempo já tinha passado. Agora vamos esperar aqui mais uma, rodou de 30 em 30 segundos.
rodou de novo, de 10 em 10 segundos, na verdade, né? 57, 02, 52, isso aqui a gente colocou de 5 em 5 segundos, na verdade, né? 2, 7, 12, 17, vamos lá, 17 e assim por diante. Se eu quisesse que essa função rodasse vamos lá, todo dia às 21 horas. Então eu coloco aqui às 21 horas, vamos colocar às 21 horas e 36 segundos, certo? E eu quero que rode todos os dias. Então aqui eu troco para hour e 24. Agora sim, vou rodar meu código. Ele não executou nada ainda, porque agora são 21h35. Eu passei para ele executar às 21h36. Quando for 21h36, ele vai executar essa função. Depois disso, ele vai agendar para daqui 24 horas. Ou seja, amanhã, nesse exato horário, às 21h36. Aí ele vai se agendar de novo para depois de amanhã, às 21h36. Ó, executou aqui, 21h36, nesse exato horário. Só que agora eu não vou esperar um dia inteiro. Ele vai executar essa função só amanhã às 21h36. Mas a gente poderia deixar esse código rodando aqui em um servidor que essa função seria executada. Ok, pessoal? Então essa aqui foi a aula de hoje. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal para vocês não perderem mais aulas sobre Python e Django como essa daqui, ok? Não se esquece também de comentar aqui no canal ideias de vídeos que vocês queiram aprender para a gente estar sabendo o que vocês estão buscando aprender para estar trazendo esse conteúdo para vocês, ok? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço.